A morte de um bebê numa creche em Mauá, a discussão sobre o desarmamento e ainda o esporte e o tempo na região, agora no J+. Boa noite, 22h31, o J+, segunda edição, está no ar. Na manhã desta terça-feira, um bebê de apenas 4 meses morreu numa creche em Mauá. A repórter Juliana Lima acompanhou o caso. Edília de Moraes, mãe do bebê Anderson, parecia não acreditar. Ainda sem assimilar totalmente a morte do filho de apenas 4 meses, a auxiliar de limpeza foi a primeira a prestar depoimento no 1º Distrito Policial de Mauá. Segundo a mãe, a criança morreu por negligência da creche. Entreguei ele na mão da tia, ele está bem, e eles foram descobrir tudo 10 horas da manhã. Não sei, porque não tinha ninguém lá com ele. Ela foi lá para dar mamadeira para ele, parece, e o menino já estava morto. Estava até saindo do serviço para poder cuidar dele, porque eu sentia alguma coisa que ele estava precisando de mim, ele estava bem cuidado. Segundo funcionários da escola, o bebê foi entregue pela mãe por volta das 8 horas da manhã, já trocado e alimentado. A criança foi colocada para dormir e seria acordada por volta das 10 horas da manhã, quando os próprios funcionários constataram a morte de Anderson. A escola particular fica no Jardim Oratório. Na fachada não há identificação com o nome da instituição Nosso Amiguinho, mas segundo os proprietários que não autorizaram entrevistas, o local funciona há 15 anos com alvará da prefeitura e atende crianças de 0 a 6 anos. 2 funcionárias responsáveis pelo berçário da escolinha prestaram depoimento e disseram que enquanto davam banho em outras crianças, Anderson não chorou ou expressou qualquer sinal de que estaria passando mal enquanto dormia. Já estava com o nariz correndo, aí eu levei ele rinossoro, entendeu? Tem a inalação que a pediatra deu para dar para ele 2 vezes por dia. E o rinossoro, para pingar 2 gotas em cada narina dele. A polícia abrirá inquérito sobre o caso e aguarda o laudo do IML para dar continuidade às investigações. Segundo os donos da escola, este foi o primeiro caso de morte na instituição. O corpo do bebê ficou no local por 5 horas até ser liberado pela perícia. Deus me perdoe de eu estar abusando os outros, sim. Mas eu sinto que é isso, porque ele está de braços abertos, ele está com a boca aberta, tipo, pedindo ajuda, entendeu? Os olhos regalados, roxo, não era para estar roxo. A criança acabou de morrer, ela estava roxa. Então, é isso. O nariz cheio de catarrinho. Bom, e para falar mais sobre este assunto, o J+ recebe o médico pediatra, doutor Hélio Krakauer. Boa noite, doutor. Obrigada por ter vindo. Boa noite. Bem, doutor, no caso ali, eu sei que é difícil falar, né? A gente não tem os exames da criança, enfim, mas parece que a criança estava resfriada. O que o senhor acredita que deve ter acontecido ali? Qualquer opinião que a gente possa dar nesse momento não é correto, não é bom. Nós tivemos um caso há pouco tempo atrás, e foi um caso muito noticiado, de uma criança em que o pai até apareceu na televisão reclamando muito da escolinha, de uma criança que estava muito bem e que faleceu, que poderia ter sido um refluxo, que a criança engasgou. E saiu muito no jornal, e depois de um tempo aparece no jornal uma coisa muito pequenininha mostrando que essa criança estava com febre, isso não foi noticiado antecipadamente, e era uma meningite. Certo. Só que só ficamos sabendo muito tempo depois. Aqui é um caso que qualquer coisa que a gente for opinar... Sim, é por isso que eu digo, é difícil a gente falar, mas é assim, na hipótese, né, o que poderia ter sido, por exemplo, se ela estivesse resfriada, isso seria um complicador, ou a causa assim, que parece ser mais provável... De novo, qualquer coisa que eu falar vai ser um chute. Mas quais são as causas mais comuns? Num caso como esse, por exemplo, o que costuma acontecer? Não tem uma explicação para uma criança de 4 meses acontecer uma coisa dessa. Poderíamos assim citar, por exemplo, uma cardiopatia, uma criança que tivesse algum problema cardíaco e que eventualmente, por alguma razão, essa cardiopatia tivesse descompensado, mas a criança estava dormindo, parece, pela história. Eventualmente, uma broncoaspiração, uma criança que regurgitou e broncoaspirou, porque a mãe fala que a criança estava meio roxinha. Então,
mas de qualquer maneira eu acredito que é o melhor esperar serviço de verificação de óbito. Sim, claro, nós não queremos aqui julgar nada, colocar, né? Com certeza não é esse o objetivo, é justamente alertar para que casos assim ou pelo menos evitar que muitos casos como este ocorram, né? Porque na verdade uma criança pequena merece observação constante, não é, doutor? Sem dúvida. Porque existe aquela questão da morte súbita, existe também esses engasgos, que é tipo como um engasgo, né? Que a criança regurgita. Isso, seria essa, vamos dizer, uma opinião mais próxima, mas tem que avaliar realmente se essa criança tinha alguma patologia de base, se ela tinha alguma outra doença, parece que não, pelo que a mãe diz. Nós ficamos sempre abismados quando acontece uma coisa dessa, a gente nunca está esperando que aconteça um tipo de problema como esse. Certo, mas então no caso de uma criança de saúde perfeita, que cuidados devem ser tomados, não é? Quando uma criança vai dormir, enfim, como deve ser? Para essa idade. É isso. Né? Para essa idade. Basicamente, é uma criança que, assim, estava resfriadinha, você vai realmente fazer o que a mãe fez. Limpar as narinas, colocar, quem sabe, numa posição um pouquinho mais elevada, para que essa criança não se engasgue, não corra risco de broncoaspiração. Então, basicamente, são os cuidados gerais. Não me parece que era uma criança que não estava doente, não tinha febre. Então, o cuidado são os cuidados gerais mesmo, não tem nenhum cuidado especial, específico para um caso como esse. Observação constante, sempre atento, Observação né? constante, isso. Obrigada, doutor, por sua participação. Até uma próxima. Obrigado. E agora a gente fala de cidade. Um acidente complicou o trânsito no centro de São Caetano nesta tarde. O acidente ocorreu por volta do meio-dia. 2 veículos bateram na rua Baraldi, no centro de São Caetano, e deixaram uma vítima. Um homem que não teve identidade revelada foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Emergências Albert Sabin, onde está em observação. Parte da rua foi interditada e causou lentidão no tráfego de veículos, mas o movimento já foi normalizado. Que a tragédia na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, onde 12 crianças foram mortas por um atirador, motivou o Ministério da Justiça a adiantar a campanha nacional do desarmamento, que deve ter início em 6 de maio. Um conselho foi formado por representantes do governo federal e da sociedade civil para coordenar a implantação da campanha. E o J+, foi às ruas para saber a opinião dos moradores do ABC. Acompanhe. Eu sou contra, do mesmo modo que o bandido pode ter arma, eu acho que o civil também pode ter arma. Tem que ter porte, né? Legal. Com menos armas, a gente subentende com menos crime. Só que desarmar as pessoas certas também, né? Eu sou a favor do desarmamento, agora precisa ver do que condições, porque não adianta os caras pagar que vai devolver a arma se não tiver um controle forte nessa história, porque senão como é que fica? Não adianta desarmar, eu sou a favor, mas precisa desarmar que tem que ser um projeto para que tenha de fato um controle de armamento. A favor do desarmamento, mas de uma maneira muito firme, né? As armas saem das mãos dos cidadãos, mas estão nas mãos do bandido o tempo todo. Com certeza a favor. Devido a toda essa crise que está tendo, até pelo Rio de Janeiro, consequência, né, do armamento das pessoas, acontecem muitas tragédias, né? E a violência sobe com isso. Tendo os policiais só com armamento, as pessoas sem armamento seria mais seguro. Olha, porque existe muita arma ilegal, muito assalto, muita morte, muito assassinato devido a essas armas ilegais que ficam soltas na mão dos bandidos, na mão de pessoas que compram a qualquer preço as armas. Então eu sou a favor. Depois dos últimos acontecimentos, a gente tem que sempre querer tirar as armas das pessoas, né? Cada vez mais. Pois é, para falar mais sobre este assunto, recebemos o comentarista Joaquim Alessi. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Andréa. Bom, Joaquim, será possível mesmo que que o governo consiga tirar a arma também das mãos dos bandidos? Olha, não é uma tarefa fácil não, mas o que mais me impressiona é o seguinte: essa decisão tomada pelo Senado, principalmente pelo presidente do Senado, José Sarney, é um tanto quanto oportunista em função desse trágico acontecimento de Realengo, no Rio de Janeiro. Nós já fizemos um plebiscito sobre isso em 2005 e é bom que se diga. O plebiscito não foi a favor ou contra o desarmamento, foi a favor ou contra a venda de armas de forma oficial no Brasil. É diferente.
A grande maioria da população já se manifestou a favor do desarmamento, mas contra a proibição da venda de armas. Essa confusão que se faz na cabeça das pessoas, na verdade, serve para justificar um trabalho inócuo que não vai dar em nada. A gente vai fazer um novo plebiscito, o Senado está debatendo nesse momento isso, lá em Brasília, deve votar logo depois da Semana Santa. Gastou-se em 2005 252 milhões de reais dos cofres públicos para fazer uma consulta que se revelou ineficiente e pretende-se fazer de novo. Ora, a gente vai ter uma eleição ano que vem, por que não aproveita a eleição, faz dentro do mesmo processo se quer saber a opinião da população? Agora, bandido não assalta com arma comprada em loja. Bandido trabalha com arma ilegal, que é contrabandeada, que entra pelas fronteiras que não são policiadas pela Polícia Federal. Tá aí o negócio. Você proibir a venda oficial não vai diminuir em nada o crime. É complicado isso, hein? E o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter preso Lindenberg Alves Fernandes, acusado pela morte da jovem Eloá em 2008. A defesa de Lindenberg havia entrado com o pedido para que ele pudesse ficar em liberdade até o término do julgamento. Em uma votação unânime, o Tribunal de Justiça negou o habeas corpus. Zé Joaquim, ele vai ter que esperar preso mesmo, né? É uma decisão mais do que esperada e sábia do tribunal, porque todas as evidências apontam para que ele, o Lindenberg, tenha sido realmente o autor do disparo. Agora, mesmo que não tenha sido, ele causou todo o clima, todo o problema para que ela viesse a morrer. Então ele é culpado diretamente, não tem nada que esperar em liberdade. Isso é mais uma jogada da defesa para tentar ganhar um tempo e tentar provar uma tese de que a bala teria saído da polícia. Coisa absurda. Ok, Joaquim, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Noite. Agora vamos falar do tempo? Vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã com Renan de Souza. Mais um dia de temperaturas elevadas aqui na região. Em Santo André, os termômetros chegaram até os 27 graus e a sensação de calor foi intensa, apesar de algumas nuvens carregadas. As imagens de satélite mostram que o avanço de áreas de instabilidade que vem do interior do país vai mudar o tempo amanhã. Aqui na região e em São Paulo, o dia vai ficar um pouco mais cheio de nuvens no céu. O sol aparece e vai continuar trazendo muito calor. No fim da tarde, são esperadas pancadas de chuva forte, com potencial para formar pontos de alagamento. Em São Paulo, o dia já começa com a temperatura mínima na casa dos 20 graus. Em Santos, as temperaturas vão continuar elevadas e com a máxima na casa dos 29 graus. Aqui no ABC, os termômetros vão oscilar entre 17 e 28 graus em São Bernardo, Santo André e também em São Caetano. Só muda mesmo na cidade de Mauá, onde as temperaturas oscilam entre 18 e 26 graus. E por causa da chuva que caiu agora à noite, que aliás ainda cai, algumas ruas de Santo André e São Bernardo, como você vê nas imagens, ficaram no escuro. Segundo a Eletropaulo, a energia deve ser restabelecida no prazo máximo de 1 hora. E acabou de chegar a informação de que a Avenida Dom Pedro II, com a Avenida Santos Dumont em Santo André, está com semáforos apagados e o trânsito está complicado nessas vias. E parte do bairro Vila Pires também está sem energia, mas tem várias equipes da Eletropaulo já no local e a previsão para o retorno da energia é também de 1 hora. E depois do intervalo vamos falar do jiu-jitsu aqui no ABC. 22 horas 43 minutos, você vê imagens do Parque Rafael Lazuri em São Bernardo. A gente volta já.